O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. O povo gosta de mim. Meu caralho. O povo gosta de mim. Teu cu. O povo gosta de mim. Instituto Tirei do Cu. Eu tava no programa agora, qual é o nome do Inteligência Limitada. Combina com você. Ele tava lendo perguntas, né, do pessoal que assistia, uma pergunta lá, batendo em mim sobre Pix. Flashback. Para ver se era de carta aos brasileiros da democracia, os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles. Parabéns pelo Pix aí, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí. Carteira de habilitação para piloto. Carteira de habilitação para piloto. Carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. Não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. End of flashback. Batendo em mim sobre Pix. Eu falei, quer ver que até amanhã eu vou ter 10 mil na minha conta? O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O povo gosta de mim? Não. É óbvio que não. E dei meu Pix de novo. Peraí, terminar. Mano, corra, rapaz. Sabe quando já tá na minha conta? Ultrapassa a casa dos 2 trilhões de reais. É mentira. Mentira. Já tá em 140 mil na minha conta. Bom. Já tá em 140 mil na minha conta. Eu não pedi Pix. E dei meu Pix de novo. Eu não pedi Pix. E dei meu Pix de novo. Eu não pedi Pix. Porra. Quer ver como o povo gosta de mim? Ei, Bolsonaro! Vai tomar no c... Quer ver como o povo gosta de mim? 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 Eu recebi de Pix lá atrás mais que a campanha do Brasil, da Criança Esperança. É um merda. Pera lá, vai por parte. Pera aí. Não, vou responder, calma lá. Pera aí. Olha, a família de corruptos. Porra. Cuidado, hein, pode ser um sinal aí secreto. O senhor teme que, se for efetuada uma prisão, possa ser o fim da sua carreira política? Não é fim, é minha fim da minha vida. Eu tô com 70 anos já. Ô, meu querido, Deus te ouça, viu? Eu já tô com 70 anos. Qual deve ser o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Arranjar um microfone de lado, o outro está do outro lado. Vou esperar um pouquinho. Não, calma, vou esperar um pouquinho. Da admissão da denúncia. Calma lá, pô. Saudade do meu tempo de quartel, pô. Toque de corneta. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Porra. O senhor ainda vai ficar ele? O café. O senhor ainda vai ficar ele? Tá previsto, o Valdemar tá lá. Eu agora posso... Fiquei um ano afastado do Valdemar. Doeu meu coração. Tá na hora do Jair. É o quê? Jair embora. Fiquei um ano afastado do Valdemar. Doeu meu coração. Valdemar da Costa Neto já foi condenado no mensalão, tá citado não, tá bastante avançado as citações dele no tocante à Lava Jato. Fiquei um ano afastado do Valdemar. Doeu meu coração. Temos controle das urnas. Senhor Valdemar. Doeu meu coração. Ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. Doeu meu coração. Porra, foda-se, cara, cala a boca. Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 22 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. O
Voto de vossas excelências. Tamo de volta, senhoras e senhores. Para. Não vamos parar porra nenhuma, hein, Ed? Não vou parar. Não vou parar. E quem não tá morto por dentro, tá na contagem regressiva. Esse julgamento delicioso vai muito provavelmente acabar virando uma trilogia pelas bandas de carro. Um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético. Se tudo der certo, Tudo pra dar errado. vem aí mais uma pra nossa vasta coleção de trilogias. Foda-se. Bom, mas dessa trilogia, o primeiro episódio foi dedicado aos Advogados malucos. Advogados Malucos. Hoje, no Discovery Channel. E agora é a vez de vossas excelências votarem. E quem abriu os trabalhos foi ele. O cabeça de piroca! Mas é claro que é o eminente relator. E é muito importante, presidente, nós relembrarmos sempre, porque existe na ciência o que se chama viés de positividade. É comprovado que as pessoas, todos nós, até por uma autoproteção, todos nós temos, os nossos cérebros, temos o viés de lembrar as notícias boas e esquecer as notícias ruins. Esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso. E esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Estamos de volta aqui com a Rádio Medo e Delírio, com todos os maiores sucessos desde sempre. E vamos agora com o Domingo no Parque, de Gilberto Gil, paródia de Júlio Ponce e Cristiano Botafogo. Tu tá de brincadeira, André, o nosso guardião, exposição fulê, da Constituição. Em janeiro passado, no fim de semana, o governo tentou derrubar. Acampado no exército, foi pro Planalto com intenção traiçoeira quebrar a cadeira e se filmar. Que bobeira compartilhar. Mas depois da intente, gente desumana ao rol da papuda se uniu. Foi um golpe, não foi um passeio no parque. Quem fala o contrário não viu. O plenário então começou. Soberana Corte do Brasil. Corte do Brasil. Advogado que xingou o Xandão. A audácia desse cidadão. Mas ainda por vir confusão entre o André e o ministro Xandão. Tratorou o argumento do André. Ai que mico pede exoneração. O Faquinha e a Rosa, o André, o Barroso e o Mendes, o André, Carmen, Lúcia e Toffo, o André, Nunes, Marques, Xandão, o André, o Faquinha e a Rosa, o André, o Barroso e o Mendes, o André, Carmen, Lúcia e Toffo, o André, Nunes, Marques, Xandão, o André, a senhora cagando, oi cagando, se eles cagam na gente, oi cagando, foi o que disse o AS, oi cagando, e o que leu o Xandão, Xandão, cerco tá se fechando, seus pentelhos, situação tenebrosa, seus pentelhos, o Jair se abalando, é pentelho, passarinho cantando, olha a faca, tudo tem gravação, André, fere Constituição, André, não defenda bandido, André, vê se escuta o Xandão, André, não foi nem brincadeira, André, foi uma maquinação de uma turba treteira que não respeita a eleição. Agora vamos continuar com Medo e Delírio em Brasília pra vocês, agora aqui na... Cala a boca!
Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas aparentemente foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. Nesse momento eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Você falou no início que no seu período todo como militar, como policial, você nunca viu, na verdade, uma manifestação tão agressiva. Não, dessa forma não. Dessa forma não. Já tenho experiência em outras atuações de reintegração de posse, costuma também ser bem violenta. Naquela proporção, jamais. Jamais. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. Pois é, a gente sempre aponta aqui o quanto que a gente está esquecendo da pandemia e da carnificina que foi. Foi há 4, 5 anos atrás. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão. Nos atacavam com os gradis, com estacas de pau, inclusive um coquetel Molotov nesse momento alcançou meu escudo e ele falhou. De pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Desse caso a gente fala mais pra frente. Tenha sua calma. Ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos, 5 minutinhos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Missão cumprida! E aí quando eu fiz a terceira pergunta, que era, e a senhora se inspirou na invasão, ouviu, né, alguma coisa sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, e aí um cara, que não tinha nada a ver com a paçoca, chegou por trás dela, gritando, não responda essa mulher é jornalista de esquerda, sai daqui. Só que ele começou a gritar muito, muito violento, apontando a mão pra mim, aí eu pedi desculpa pra senhora, fui tentando andar pra trás, assim, sempre olhando ele, mas eu comecei a ver pessoas vindo por trás de mim. E aí eu tive um reflexo que talvez tenha sido um erro, eu comecei a correr. E corri na direção do Ministério da Defesa. Só que na hora que eu tava chegando, alguém me passou uma rasteira, eu caí no chão, e aí uma turma começou a me chutar, puxar meu cabelo, me arranhar. Uma mulher tirou o óculos da minha cara, quebrou assim e falou pra uma pessoa, tem que matar ela. E aí vinham umas mulheres, quando eu tava de pé, e me arranhavam assim com a unha. Era o ódio, assim, puro, sabe? E aqueles que se esqueceram de boa ou má fé, que houve violência, gravíssima violência contra a pessoa, vão se recordar agora. Há um policial que foi retirado do seu cavalo e agredido covardemente. Os policiais judiciais aqui, nossos, precisaram resistir bravamente, gastaram toda a munição, não letal, obviamente, que não houve autorização para se utilizar munição letal, gastaram todas bombas de efeito moral. Brasília, 8 de 1, 2 horas da tarde. Para não deixar os invasores, os golpistas invadirem esse anexo 2 e destruírem processos sigilosos que são físicos. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. É o caralho. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Pra caralho. Os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Nós vamos colapsar o sistema! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! Congresso tomado, minha gente. Patriotas, botar o 9 dedo pra fora! Queremos intervenção militar! Dia 8 de janeiro, entramos ao palácio, nós vencemos, o bem vence o mal! Essa casa não é de bandido, essa casa é nossa, do povo de bem! O Congresso foi tomado, o povo pegou de volta a casa que é dele! Acabou a palhaçada!
partir daqui a gente vai seguir um tempo sem alterar nada do original. É o Xandão lendo em cima de alguns vídeos. A gente só vai cortar um silêncio ou outro do Xandão. Daqui na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. E nesse dia aí, 12 de dezembro, ninguém foi preso. Manifestantes incendiaram 4 ônibus e 10 carros. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República. Atos não só de vandalismo, de terrorismo. Ônibus incinerado. A Polícia Federal invadida. Carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Pois é, ninguém foi preso. Aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse. E por algum motivo o Ibanez continua governador e aprontando das suas. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba. O caminhão bomba, que colocaram uma bomba. Se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. Bomba. Ameaça de bomba. Bomba. No aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. Pois é, lembrando que era uma bomba num caminhão-tanque com 60 mil litros de querosene de aviação. E tudo isso seria pra impedir a posse do Lula, né, Helena? Hoje é dia 18 de dezembro de 2022. Braga Neto? O presidente tá bem, tá recebendo a gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas, ninguém estava passeando. Foi um golpe, não foi um passeio no parque. Quem fala o contrário não viu. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo e sempre com a intenção golpista. Essas pessoas não aceitam o resultado das eleições e pedem intervenção militar. Nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, bomba. Jogando bombas, bomba. De efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. O áudio já é simbólico, imagina a imagem. Não é todo dia que se vê uma capital federal sob ataque, com a destruição simultânea das sedes dos 3 poderes. E não é só sob ataque, é sob ataque com intenção de tomada do poder. Os acampamentos na frente dos QGs pediam intervenção militar. Era na frente dos QGs por esse motivo, gente. Eu mesmo fui na manifestação de 7 de setembro de 22, em Brasília, tirei foto de uma porrada de faixa escrito pedindo intervenção militar, pô. Mas voltando, o Xandão sublinhou bem a agressão contra os policiais. A gente botou também o relato da Marina Dias, jornalista que foi agredida lá também. Muita gente teve equipamento roubado, quebrado, muita gente apanhou, gente levou banda. Teve gente que teve costela quebrada, que ameaçaram jogar da rampa lá. Foi bolinho não, gente. O Xandão fez questão de colocar um trecho que a gente já colocou aqui, da Cabo Marcela, descrevendo o ataque contra ela. Me arrastando pelo escudo. Tomei um chute e fui jogada no chão. Recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Pessoal tranquilão de boa. Congresso Nacional, Palácio do Planalto. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. Pra quem não reconhece, essa aí é a tal da Ana Priscila, do Sucesso. Senhores, salvar! É tão ridículo que dá até preguiça de falar. Senhores, salvar! Desculpe, mas é ridículo. Porra! Aqui é a casa do povo, porra! O nosso destino, o nosso ponto, a nossa parada é não só a frente do Congresso, mas é sitiar os 3 poderes. Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. Já está sendo postado lá dentro do canal, no Telegram, a queda da Babilônia, as refinarias, distribuidores que estão sendo fechados no Brasil inteiro. Pois é, ela foi uma das que caguetou os militares. Eu garanto, assim que eu asseguro, é do dia 8 que o Exército colocou ali os blindados, não deixou a polícia militar avançar ali para frente do QG. Aí virou
virou a noite, no outro dia de manhã, foi avisado, as pessoas foram avisadas para que elas fossem retiradas, se retirassem dali, por parte de membros ali do Exército Brasileiro mesmo. Isso aí é fato. Eu recebi mensagens, e isso todo mundo ficou sabendo, que desde a madrugada, inclusive pela manhã, que eles foram avisados que se retirassem do local. Avisado por quem? Por alguns membros do Exército Brasileiro. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa. Chamado de militares, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular. Volta pro Xandão. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas povo. Filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bomba. Moral, pô! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. É verdade. Uma violência selvagem, a incivilidade total. Que me importa se duvidas. Total. Não. E vale lembrar que a maior destruição aconteceu na Suprema Corte do país. O maior alvo era o STF. E fica aí um recado pro Careca. Magistrado, Careca. Porra, faltou o clássico. Bora, Exército! Faz a linha, porra! Fecha a linha aí! Não abre não, caralho! Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, porra! Volta pro maridão de Dona Vivi. Com um pedido de intervenção militar de golpe de Estado. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás! Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Essas imagens, acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República. Pois é, aí acaba o vídeo que foi muito didático, exibido pelo Cabeça de Ovo! O Xandão seguiu o voto e lá pelas tantas a Carmen Lúcia interrompeu. Depois diz que eu sou grosso. Aliás, ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, segundo o noticiário. Durante a assinatura de um decreto promovendo mudanças no sistema eleitoral dos Estados Unidos, o presidente americano citou o Brasil como um bom exemplo de segurança graças à biometria. Trump está tentando proibir voto pelo correio. Segundo ele, é tudo fraudado. Muita denúncia de fraude. O próprio Trump vota pelo correio. Trump também diz que muita gente que não pode votar, vota. O que, pelo que se diz, nunca foi verificado, nunca foi atestado. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, talvez imigrantes, que em maioria não votam no Trump, apesar de que isso diminuiu com o tempo, talvez não vão querer se dar todo o trabalho da burocracia, etc., para votar. Mas sim, vale ressaltar que o elogio do Trump, do governo, é a biometria do Brasil, que atesta que você é você mesmo. E identifica que quem tá votando é você mesmo. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Mais ou menos! Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E o Bolsonaro finalmente dizendo que perdeu na eleição. A gente perdeu. A Casa Verde tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Perdeu. E o Eduardo lá nos Estados Unidos denunciando a fraude no sistema eleitoral. Um gênio! Caralho! O nosso professor de processo civil, ministro Fux. Luiz Fox!
Foda-se! A gente nunca vai cansar dessa porra. Luiz, fuck you! E Nosso professor... é o caralho. Eu não sou aluno desse rapaz. Com essa minuta de decreto, o presidente da República, então o presidente da República, se reuniu em 7/12 de 2022, pela primeira vez com os representantes das Forças Armadas. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. Estando presentes o general Freire Gomes. O então comandante do Exército, general Freire Gomes. É mais ou menos como o Medo Delírio faz com Freire Gomes, Gomes Freire. Eles não estão nem aí qual é a ordem do nome. O acusado, almirante de esquadra Almir Garnier Santos. E também, à época, o denunciado, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Sentar na mesa! Flashback. E o que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo. Ou seja, na guerra a gente, linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos. Nós temos reuniões pela frente, decisivas, para a gente ver o que pode ser feito. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. Eu vou ter que decidir mais cedo ou mais tarde certas coisas. Não vou entrar em detalhe contigo. Essa minuta correr entre autoridades é como se fosse algo normal. É normal. Não é. Todos darem um palpitinho na minuta de golpe. Vamos melhorar aqui para o golpe ser um pouco melhor. Pois é, e os palpites foram dados em reunião do alto comando das três forças. A burocracia do Estado não dá palpite. Eu perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas é tanta gente das Forças Armadas envolvida, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente, foco na palavra integralmente que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente, quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral. Não é normal. Nós achamos que não é normal. É que o presidente que acabou de perder uma eleição... Não tinha como perder a eleição. Não tinha, mas perdeu. Se reúna com o comandante do Exército, comandante da Marinha e ministro da Defesa para tratar de uma minuta de golpe. Ah, para as Forças Armadas isso é a coisa mais normal do mundo. Afinal, eles fazem isso... E, por alguma razão, só 2 dos 4 envolvidos vão responder pelos seus crimes. Os então comandantes do Exército e da Aeronáutica que discutiam o golpe saíram ilesos, pelo menos até o momento. Assim como os outros membros do alto comando das três forças. Era papo pra mandar todo mundo pra reserva e fazer o alto comando só com mulher. Porra. Além disso, a denúncia ressalta a ocorrência de mais de um encontro do almirante Garnier, onde se colocou à disposição para seguir as ordens que fossem necessárias a implementar o golpe. Golpista. Você é um golpista. O decreto golpista, principalmente confirmando a sua anuência e colocando as suas tropas à disposição na reunião do dia 14/12 de 2022. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. O Olsen foi ouvido? O Olsen sabia que o Batista tinha dado ok? No último episódio, a gente trouxe uma fala deliciosa do advogado do Garnier. Sérgio Cavalieri e Mauro Cid dizem que Garnier tinha tanques para agir. Riva, que não foi identificado pela Polícia Federal, diz que Bolsonaro deveria ter iniciado o golpe só com a Marinha. Qual a verdade, senhores? A verdade é que Belo é o futuro Roberto Carlos. Pô, toda hora isso, cara. As tropas da Marinha só podem ser movimentadas com autorização do Comando de Operações Navais. E o comandante do Comando de Operações Navais era o atual comandante da Marinha, Olsen. Olha só! E o atual comandante da Marinha diz claramente, numa nota, que eu até fico abismado que essa nota não tenha sido publicada, uma nota no dia Fala logo, porra. 27 de novembro, essa nota, depois de concluído o relatório, diz claramente que isso jamais aconteceu. Até porque se tivesse acontecido, Olsen teria que estar aqui. Exatamente. A Procuradoria-Geral da República demonstrou
registrou então essa participação ao destacar a mensagem enviada em 14/12/2022 pelo general de reserva Laércio Virgílio ao general Freire Gomes, afirmando que a Marinha está coesa na tentativa de pressionar o general Freire Gomes a aderir à organização criminosa e ao plano golpista. Quem caguetou o Olsen foi mais de um general. Muito bom, muito bom. E sempre deixando muito claro que é... general sujeito à paulada. Mensagem do denunciado Walter Souza Braga Neto. Esse Braga Neto. Ao militar da reserva, também denunciado em outro núcleo, Ailton Gonçalves Moraes Barros. Abre aspas. Senta no pau. Legal. Senta na mesa. Senta o pau no Batista Júnior. Senta na mesa. Senta na mesa. Povo sofrendo. Deixa o cara se fuder, pô. Arbitrariedade sendo feita. E ele fechado nas mordomias. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Eduardo. Negociando favores. Traidor da pátria. Daí pra frente, inferniza a vida dele e da família. É gozado, ministro Flávio, que até a máfia tem um código de conduta de que os familiares são civis, não entram na guerra entre os grupos mafiosos. Mas parece que aqui, lamentavelmente, nem isso foi seguido. Vai explicar isso para um gringo. A Suprema Corte do Brasil estava julgando um ex-presidente e os seus generais. Aí o ministro da Suprema Corte disse que até a máfia tem um código de ética, digamos, mais apropriado do que o brioso exército brasileiro. Eu repito, é a mensagem. Pô, cara, de novo, cara! Senta o pau no Batista Júnior. Povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita e ele fechado nas mordomias, negociando favores. Traidor da pátria. Daí pra frente, inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier. E com perdão da palavra... O negócio é comer cu e buceta. Calma. E com perdão da palavra... E fode o BJ. Do you want a blowjob or something? Fode o BJ. Fode o BJ. Sexo selvagem. Fode o BJ, que é o Batista, Brigadeiro Batista Júnior. O Xandão. Então passa a falar sobre o Anderson Torres. A sustentação feita pelo Dr. Elmar Roberto Novak, assim como todas as demais, ouvi com extrema atenção, como todos os demais, fazendo as anotações. Presta atenção que é importante, pessoal. O eminente advogado disse que houve só uma leitura de um documento, a live, em poucos minutos, sem fazer juízo de valor, e que seria irrelevante. Nós sabemos, todos nós, e eu e o ministro Flávio Dino mais especificamente, porque fomos ministros da Justiça, que nada que o ministro da Justiça faz ou fala publicamente é irrelevante, pro bem ou pro mal. A utilização do cargo para atacar instituições, para atacar a justiça eleitoral, para falar de urnas, nunca é irrelevante. Mas no governo Bolsonaro, na terça-feira qualquer. Quis Deus, presidente Bolsonaro, que essa condução em um momento tão crítico estivesse em vossas mãos. Não, brother. Na verdade, e também aqui é importante colocar, que o doutor Elmar Novak coloca que o denunciado teria colaborado com a busca e apreensão. Lembrando aqui que, decretada a prisão do denunciado Anderson Gustavo Torres, ele estava nos Estados Unidos e quando voltou sem o seu celular. Pô, se isso é colaborar com busca e apreensão... O primeiro brasileiro que viajou com telefone e voltou sem. Hoje, na casa do caralho, que Anderson Gustavo Torres teve papel central na concretização do plano com o objetivo da realização de um policiamento direcionado no segundo turno das eleições por parte da Polícia Rodoviária Federal, que está dentro da estrutura hierarquicamente subordinada ao ministro da Justiça. O fato é, o ministro da Justiça recebeu um documento dizendo em quais locais o Lula no Nordeste teve mais votos. Aí estão se investigando quem foi que pediu esse documento, etc, etc. A primeira pergunta que eu faço é, isso não é estranho pra vocês? O que o ministro da Justiça tem a ver com o desempenho eleitoral do primeiro turno? Nada, absolutamente nada. Segundo, é visível por dados estatísticos, se você for olhar as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, em que eles focaram o estado da Bahia. O Nordeste teve um número de operações absurdamente maior do que qualquer outra região. Por qual razão isso? Isso todos se recordam também, a ministra Carmen estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral, o professor Paulo Gonet também, no dia do segundo turno, onde foi
necessária uma intervenção direta do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaça de prisão em flagrante do então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, se não cessasse imediatamente essa operação que estava impedindo os eleitores de terem acesso às urnas. Pois é, na moral. Meu irmão, na moral. Primeiro, o dano já estava feito. Segundo, era pro Silvinei desmobilizar as blitz imediatamente e ser preso. Pô, é criminoso pra caralho o chefe da Polícia Rodoviária Federal espalhar blitz pra impedir eleitor de ir à urna. Porra, caralho, porra. E a denúncia descreve também que o general Heleno, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, auxiliou a estruturar o discurso de desinformação amplamente divulgado pelas falas do ex-presidente da República. Ou seja, participou de todo o iter criminis a indícios razoáveis de autoria, com a ideia de incentivar as especulações na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, com o intuito de desmoralizar o processo democrático e esse grupo se manter no poder. O Heleno foi peça-chave desde 2014, conforme relatado por aqui no último episódio. Não me recordo. Não me recordo disso. A denúncia pontuou que foram localizadas anotações idênticas em documentos apreendidos, tanto com o denunciado Alexandre Ramagem Rodrigues, quanto com o denunciado Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Eu não me lembro mais. Consistente em um plano para descumprir decisões judiciais sensíveis ao que a Procuradoria imputou como organização criminosa, a qual visava coagir a Polícia Federal a ignorar as ordens judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Pois é, iria ignorar o Supremo e ia se guiar só pela AGU do Bolsonaro, claro, né? E agora o Supremo vai fuder com o Heleno, hein? Que delícia! Entre aspas. É, isso mesmo, fuder entre aspas, né? Claro. Se o Supremo declarasse inconstitucional aquela minuta de golpe, não haveria necessidade de se cumprir. Obviamente, nenhum AGU digno do nome de advogado-geral da União produziria isso, como não produziu. Nenhum AGU produziu. Mas o Heleno teve essa brilhante ideia, mas jura que não é golpista. Então, a descrição dessa participação individualizada de Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Realmente isso é notório. Narrou também, detalhou a sua participação diretamente na ABIN. Todos sabem que o GSI, a ABIN, estava vinculada diretamente ao GSI, no governo anterior. Então, que Alexandre Ramagem hierarquicamente estaria subordinado a ministro, então ministro general Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Abraça que o subordinado era teu, Heleno. E o Heleno sempre flertou com a ideia de ruptura. Lá em maio de 2020, rolou um pedido de apreensão do celular do Bolsonaro e do Carlos também. Uma notícia crime enviada pelo PDT, pelo PSB e pelo PV ao Supremo, lá no inquérito que investigava a intervenção do Bolsonaro na PF. Aí o Heleno me solta uma nota dizendo que isso era inconcebível e que, abre aspas, poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Aí o general Heleno emite uma nota assinada manualmente, para deixar claro, olha o que eu estou falando, em que obviamente ameaça o país com golpe. Não adianta ele dizer que não, tá ameaçando o país com golpe. Tá lá o fantasma do artigo 142 da Constituição. Uma leitura enviesada, obviamente, do artigo 142. Em nota, portanto, o general Augusto Heleno diz que é inconcebível, até certo ponto inacreditável. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. A sua mão é meu pau pra toda obra. É só desculpa pra não ir no pau? Exatamente isso. Volta pro Supremo. Então, a todos elementos razoáveis, indícios de autoria para o recebimento de denúncia contra Augusto Heleno. Em relação ao denunciado Jair Messias Bolsonaro... É um babaca escroto. É mau caráter mesmo. Mau caráter. Isso. Em relação ao denunciado Jair Messias Bolsonaro... Ele estava chorando depressivo em Mambucaba. Isso. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa. Calma, deixa eu saborear. Líder da organização criminosa. Que delícia! Demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. É Polícia Federal. Ô, cara! A denúncia detalha essa participação, detalha os atos executórios. Em 2021, Jair Messias Bolsonaro começou a organizar uma estratégia para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Como a gente já falou, isso aí começou bem antes. Desde 2018 tem isso. Ele usava essa retórica em caso de derrota. E durante o governo todo
repetir essa merda. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Tem porra nenhuma, Jair. E como nada faz sentido, na véspera do julgamento aqui, acusa ele de um sistemático ataque ao sistema eleitoral, o Jair resolveu admitir que perdeu mesmo. A gente perdeu. A Casa Verde tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Perdeu. Perdeu. Fala aí, Valdemar. Ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. Fala aí, um pouquinho mais. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Obrigado. O famoso gabinete do ódio. Pro Carlos ainda é pouco. E gabinete do ódio não foi o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República que deu esse nome. Gabinete do ódio foi uma entrevista dada pelo então ministro da Secretaria de Governo do então presidente Jair Bolsonaro, o general Ramos. João Heleno, que é um ícone para mim, é uma referência. Esse que é o problema. Esse é o seu problema. Esse sim é o grande problema. Esse é um dos problemas. Tem mais. Que disse que no Palácio havia um gabinete do ódio que preparava notícias falsas, fraudulentas, inclusive em relação a ele mesmo. Então, isso foi uma autodeclaração e há aqui na plateia pessoas que participaram do governo que sabem que foi o general Ramos que criou essa alcunha gabinete do ódio. Eles dizem que gabinete do ódio é uma armação da esquerda. Mas quem falou isso foi um general da ativa. Que cuidava da articulação política. As Forças Armadas vão sim fazer parte da política nacional. Na própria live, o denunciado Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a intervenção das Forças Armadas. Depois de atacar as urnas eletrônicas, disse: Nós conseguimos trazer de volta o patriotismo para o povo brasileiro. E tem gente incomodado com isso, quer destruir isso, usando as armas da democracia. O povo não vai permitir isso. E digo a vocês que o meu exército é o povo brasileiro. O Exército Verde-Oliva é o exército do Brasil. Também nunca faltou quando a nação, assim, chamou os homens das Forças Armadas. A história viveu momentos difíceis, mas a nossa liberdade foi preservada. Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu sua liberdade. O chamamento do povo. Todos vocês aqui juraram dar vida por sua liberdade. Repitam aí: eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. O chamamento do povo. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. O chamamento do povo. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa. Chamado de militares, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular. O chamamento do povo. Exatamente o que se pretendia e inúmeros réus confessos disseram nos depoimentos, se pretendia dia 8, com a invasão, a agressão, a destruição dos poderes, que se convocasse uma GLO e o exército, ao atender a GLO, seria recepcionado por aqueles golpistas e a partir daí convencido, segundo os organizadores, a proclamar o golpe militar e destituir o governo legitimamente eleito. O Múcio queria GLO e a Janja berrou. Isso foi num telefonema do Lula com José Múcio, ministro da Defesa, quando o Lula ainda estava lá em Araraquara. O Lula... É Lula! Ele só fala de viva voz no telefone, por uma questão de ouvir bem o que outra pessoa está falando. Ele não fala com o telefone assim. Então quem está ao redor dele sempre escuta a conversa, né? E ele estava ao lado da Janja, e a Janja ouviu a sugestão do ministro da Defesa quando o José Múcio sugeriu ao Lula que ele baixasse um decreto de garantia da lei da ordem, GLO. E quando a Janja ouviu isso, ela imediatamente começou a gritar: GLO não, GLO é golpe, tendo uma reação muito espontânea, mas de um medo que muitas pessoas tinham, né, naquele dia, de que ao se convocar os militares, ao entregar a segurança de Brasília na mão dos militares, aquilo ali fosse o início talvez de um golpe militar. E aí quando se abre o debate sobre a GLO, a Janja ela está sentada nesse momento e ela fica em pé e diz: GLO não, é entregar para os militares. Inclusive foi a Janja que marcou.
Não aceita GLO, porque GLO, tudo que eles querem é tomar conta do governo. Destaca o discurso do então presidente, ora denunciado Jair Messias Bolsonaro, em 3/8/2021. Abre aspas. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é um processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Abre aspas. Entre aspas, insensibilidade atacada em relação ao ministro Barroso era a defesa da lisura das eleições, a defesa da lisura das urnas eletrônicas, hoje defendida até pelo governo norte-americano do presidente Donald Trump. Mais ou menos, porque o que o Trump estava defendendo era biometria, porque ele acha que tem um monte de gente que não era pra votar, que tá votando, que não vota nele. Mas seja como for, o timing desse elogio do Trump foi muito bom. Maravilhoso! Até que enfim, esse esquisito foi útil. Pois é, mas e esse último recado aí do Bolsonaro? Foi quando? Em 7 de setembro de 2021. Acertou, miserável. Todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa... Isso aí é sarcasmo! Disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. E vale colocar o trecho aqui, porque o que o Bolsonaro estava falando ali era de que o STF tinha que ser sensível às demandas da população. Aí o Bolsonaro começa o discurso falando, o Alexandre de Moraes tem tempo de mudar ainda, tem tempo. E aí a galera começa a vaiar. Aí ele muda assim, pensando bem, acabou o tempo dele. E aí parte pra ignorância em relação a Alexandre de Moraes, e a galera grita em uníssono, eu autorizo. Todo mundo sabe que o que estava sendo autorizado ali era um golpe de Estado. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu boné e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Muito carinhoso, um carinho muito grande. E o ministro Luiz Fux, nosso presidente... Luiz Fux, ministro! Então, do Supremo Tribunal Federal, se recorda que estavam incitando caminhoneiros a invadir o Supremo Tribunal Federal. Ficamos sabendo agora que o presidente da República resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não está. O ministro Luiz Fux... O doutor Luiz, foda-se! Liderou uma das maiores operações de segurança no Supremo Tribunal Federal. Passou o dia 7 de setembro de 2021 dentro do Supremo Tribunal Federal com a nossa Polícia Judiciária, com apoio da Polícia Militar, para evitar que se invadisse o Supremo Tribunal Federal. Então, a ameaça feita
dia 3/8, um último recado foi cumprido, dia 7 de setembro, mas a resistência das instituições, e naquele momento personificada pela presidência do ministro Luiz Fux, a resistência democrática foi mais forte que o último recado dado àqueles que, abre aspas, ousam açoitar a democracia. Como a gente falou na época, o dia 8 foi um espasmo. Nesse contexto ainda, o ex-presidente ora denunciado, Jair Messias Bolsonaro, afirmou expressamente, abre aspas, só saio preso morto ou com a vitória. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Nós temos 3 alternativas, em especial para mim: preso, morto ou com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Dizer aos canalhas, serei preso. Dizer aos canalhas, serei preso. E em breve a gente vai ter a versão prisional disso aqui. Ninguém vai pegar meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram meu telefone. Essa comissão no Exército que participava, hoje não mais participava com desvio de finalidade da comissão no TSE, essa comissão chegou a uma conclusão: não há nenhuma fraude, não houve nenhuma fraude, não houve nenhum indício, mero indício de fraude. E temos um chefe do executivo que mente. Repito. E temos um chefe do executivo que mente. Repito. Temos um chefe do executivo que mente. Mentiroso. Repito. Temos um chefe do executivo que mente. O presidente Jair Bolsonaro proibiu, ou então ministro da Defesa, de apresentar essa conclusão ao Tribunal Superior Eleitoral. Ordens absurdas não se cumprem. Missão cumprida. Missão cumprida. Os inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraude nas urnas, mas eles se valem de sofismas, de estratagemas, para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido. E aí eles fornecem material para teorias conspiratórias bolsonaristas. Determinou que fizesse uma outra conclusão. E aí foi feito de forma, com todo o respeito, ministro Fux, Doutor Luiz, foda-se! de forma patética, uma outra conclusão. Não há possibilidade de comprovar que algum dia não haverá fraude. Em querer botar freio na nossa liberdade de discutir eleições pelas mídias sociais, onde vamos chegar de termos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não é fraudável. Mas você não tem como comprovar também que não pode ser fraudável. Ah, vai se lascar, porra! Vejam, da conclusão que não houve nenhuma fraude, não haveria nenhum indício, se mudou. Olha, não é possível dizer que algum dia não haverá fraude. Pode ser que ocorra fraude. Chato pra caralho. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, na mesma toada no seu depoimento, tinha ciência que a Comissão de Fiscalização não tinha identificado nenhuma fraude nas eleições de 2022. Lembrando que o Gomes Freire Gomes, depois, muitos meses depois, e só depois porque foi obrigado, e tinha dito que a eleição foi limpa. Mas foi ele um dos comandantes que se recusou a passar o poder. E assinou várias notas golpistas. Culpa é tua, vou esquecer disso jamais. Além disso, a Procuradoria-Geral da República demonstrou conhecimento de Jair Messias Bolsonaro sobre o plano criminoso Punhal Verde e Amarelo, que tinha como finalidade o monitoramento e execução de autoridades públicas brasileiras. Verde e amarelo. Verde e amarelo. Verde e amarelo. Muita gente na época achou que o Gonê exagerou. Pra gente não é exagero, não. O plano foi impresso no Palácio por um general da Secretaria da Presidência, porra. E não só isso. A denúncia apontou diálogo entre Mário Fernandes, que também denunciado num outro núcleo, e Mauro César Barbosa Cid, em 8/12/2022, corroborando o acompanhamento de Jair Messias Bolsonaro sobre essa operação criminosa e violenta. Abre aspas, diz o general Mauro Fernandes. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, Gentil ele. não seria uma restrição, que isso pode acontecer, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, porra. Aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Diálogo entre Mário Fernandes e Mauro César Barbosa Cid, em 8 de dezembro de 2022. E é sempre hilário relembrar de um documento encontrado com um militar braço direito do Braga Neto. Esse preso Braga que é um neto. E cuja delação, reza a lenda, traria mais problemas pro exército do que a do Cid.
porra. A denúncia ainda aponta o documento encontrado na sede do Partido Liberal. Esse documento, que lá está exposto, já é de conhecimento público. Esse documento, ele mostra o que ocorreria, né, após o golpe do Estado, como seria a divisão de poder após o golpe de Estado. Seria a chamada Operação de Garantia da Lei e da Ordem, o discurso a ser proclamado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro depois do golpe, e como seria essa divisão de poder. É claro que os militares guardam as provas do crime. Ainda há a menção à colaboração no depoimento prestado por Sérgio Cavalieri de Medeiros, que eu cito aqui, onde ele diz do conhecimento do presidente da República da carta aberta aos oficiais, exatamente incentivando a quebra da normalidade democrática. Ou seja, e a conclusão é essa, um governo de generais incentivou a tomada do poder, um golpe de Estado. E esse mesmo governo incentivou a quebra da hierarquia também. Por fim, e também peço que coloque aqui, não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque era uma decretação de estado de sítio. E tá aí outro tema que o Bolsonaro resolveu abordar esses dias aí. E mais uma vez ele confessou crimes. Fala aí, Jair. Então o que acontece? Eu tive acesso à minuta da carta do Anderson. Você vê um parágrafo, fala ali, intervenção no TSE. O resto, 2 páginas, cópia da nossa Constituição. E o que é estado de defesa do sítio. Né? Então foi conversado rapidamente, chegando à conclusão que não podia ir para frente, que poderíamos até ter razão no que nós conversamos, né? Mas não iria para frente e estava encerrado o negócio. Em 4.2 também foi discutido? Não, de passagem talvez alguém tenha falado lá, porque todos os dispositivos constitucionais foram, até tudo, intervenção federal, tudo foi colocado na mesa ali, dispositivos constitucionais, mas nada além disso aí. Pois é, Bolsonaro guardou várias confissões pro gran finale. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Uma decretação de estado de sítio. Estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria no TSE. Somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Isso é muito grave. Não é razoável. E desse relator. Xandão. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro. O pior presidente da história. Foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o Bolsonaro deve ter lido o nome do Gilmar e falou: olha só, escuta aqui, eu nunca critiquei o Gilmar pra nada, por que o nome dele tá aqui, porra? Aí o Xandão passa pro... Sentar na mesa! Ele lista as absurdas reuniões em que o Paulo Sérgio apresentava a minuta de golpe pros comandantes. Isso aí já tá todo mundo... careca! De saber, bora pro que importa. O cantor Belo é o futuro Caralho, Roberto toda hora é isso. Aqui ainda se destaca a sua participação já narrada em alterar a conclusão da comissão que atuava para verificar a lisura das urnas eletrônicas por ordem e determinação do presidente da República, e sabemos que um general 4 estrelas, ministro da Defesa, ele poderia se recusar a cumprir uma ordem manifestamente ilegal do presidente da República. Pois é. Ordens absurdas não se cumprem. Obrigado, Bolsonaro. Pois é, mas o que o exército brasileiro mais fez foi cumprir ordens flagrantemente ilegais. Aí o Alexandre de Moraes passa pro Braga Neto, que é um bosta, e já desmonta a primeira mentira do advogado do general. Por fim, o acusado Walter Souza Braga Neto. Esse Braga Neto. Em sua sustentação oral, Dr. Zé Luiz Oliveira e Lima disse que a Polícia Federal não quis ouvir o acusado. É mentira dele! Na verdade, não corresponde à realidade integral. Isso o doutor Zé Luiz não era ainda advogado do general Braga Neto, quando em 22/2 de 2024 ele foi intimado, durante as investigações, ele foi intimado a depor, ele compareceu na Polícia Federal, aqui tem o termo de declaração
declarações dele e disse: é certificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que, nesse ato, reserva-se o direito constitucional de permanecer em silêncio. Fala aí agora a verdade. Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade, é uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Isso é conduta de covarde. Eduardo. Até que seus advogados tenham pleno acesso ao conteúdo das investigações para que possa prestar os devidos esclarecimentos, motivo pelo qual, nesse ato, não serão formulados questionamentos sobre os fatos. Ele teve a oportunidade naquele momento e depois, sabemos todos, não é um investigado que escolhe o momento que vai falar com a polícia. Pois é, na CPI da Covid, o Braga Neto nem foi chamado a depor. E durante a sessão da CPI, ao falar sobre as denúncias de corrupção, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, disse que fazia muito tempo que o Brasil não via integrantes do lado podre das Forças Armadas. No fim do dia, o ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica divulgaram uma nota oficial repudiando as declarações do presidente da CPI. Na nota, eles afirmam que a narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana. Dramático! Tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. Não fode, porra! E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. A nota é desproporcional, presidente. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Pois é, o Braga Neto não foi nem chamado para depor na CPI da Covid, mas no caso do golpe ele foi chamado e recusou. Afinal de contas, o Braga Neto não prestou nenhum depoimento. Zero. Todos se recordam também, às vésperas do Natal, uma entrevista, na verdade, uma entrevista, não, Mr. Carmen, é uma live que uma pessoa, um admirador fez, onde o general Braga Neto vai até o acampamento e ilegal acampamento, pedindo intervenção militar aqui no Palácio, à frente ao comando do Planalto, e algumas pessoas que lá estavam vão indagar se iria acontecer alguma coisa, e ele diz, calma, que ainda nós estamos resolvendo, vamos resolver. O presidente está bem, está recebendo a gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé, Não, lá na frente que é só o que eu posso falar para vocês agora. Então, há indícios da participação do general Walter Souza Braga Neto. A Procuradoria ainda aponta que isso foi apreendido de forma autônoma também, nenhuma relação com a delação pela Procuradoria, foi apreendido que uma pessoa manda um currículo para Walter Souza Braga Neto e ele diz, e isso diz quase terminando o ano, dia 27 de dezembro de 2022. Cordeiro, que era um militar. Se continuarmos, poder enviar para a Secretaria-Geral. Fora isso, vai ser... Foda. E aí, novamente, uma palavra em latim. Foda. Que eu não vou repetir aqui. Perdemos uma baita vírgula. Porra, careca. É foda. Em Brasília, hora de dançar ska. Eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Pois é, senhoras e senhores. É, isso mesmo que você ouviu. O ministro Alexandre de Moraes, relator, recebe na íntegra a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Todo mundo se fudeu! Aí o próximo a votar é o ministro da Memória Prodigiosa. Flávio Dino não esquece de ninguém. E o voto do Dino é bem bom, hein? Algo que me chamou a atenção, ministra Carmen, que o eixo central das sustentações orais, de um modo geral, das defesas, não foi tanto descaracterizar as materialidades e sim afastar autorias, afastar os seus patrocinados, seus clientes, do itinerário delituoso ou em tese delituoso. O que também, obviamente, corrobora a densidade desse acervo probatório que foi muito bem
escandido e delineado pela Procuradoria-Geral da República e pelo relator. O vídeo trazido pelo relator reforça aquilo que, seguidamente, e não só no 8 de janeiro, foi apresentado. Importante lembrar que nós estamos tratando de fatos que vêm de 2021, em continuidade normativo típica, falarei sobre isso em seguida, e chegam até, em tese, ao 8 de janeiro. Ora, neste período, houve sim a apreensão, consta dos autos, inclusive a apreensão de armas em vários momentos, inclusive no 8 de janeiro. Entendido, e novamente me valho do relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o 6 de janeiro, quando eles fizeram análise sobre os 48 meses de ataque ao Capitólio, eles dizem assim, literalmente com tradução livre: conforme comprovado no tribunal, as armas usadas e transportadas no Capitólio incluem armas de fogo, havia isto, claro, spray, tasers, armas brancas, vírgula, incluindo espada, machados e facas. Instrumento de trabalho que foram usados como armas. E armas improvisadas, como móveis de escritório destruídos. Aqui vimos essa soldado, Marcela, falando em barra de ferro. Cercas, bicicletários, escudos anti-motim roubados, tacos de beisebol, tacos de hóquei, mastros de bandeira, canos de PVC e luvas reforçadas. Ainda tinha o lance das tais granadas bailarinas lá. Os vídeos do 8 de janeiro mostram ações próprias de quem teve treinamento militar. A posse e uso de granadas tipo GL-310, chamadas bailarinas, usadas pelo Exército para treinamentos militares, inclusive nos cursos dos Kids Pretos. As polícias do Senado e da Câmara não possuem esse tipo de granada, nem a PM do Distrito Federal. Então é este conceito de arma que nós estamos tratando aqui, este conceito que esteve no 6 de janeiro, lá no Capitólio, e que, infelizmente, esteve presente em vários momentos, como o senhor relator lembrou, desde bombas, e é interessante que consta dos autos que este senhor da bomba, ou estes senhores da bomba no aeroporto, no dia 23 ou 24 de dezembro, menciona que obtiveram os materiais no acampamento do Exército, mostrando um liame, portanto, entre esses vários momentos que estão aludidos na denúncia. Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado. Seja os da ativa, quanto os já reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Jair! Dormem com as armas na cama. Messias! Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Bolsonaro! Transportam para onde vão. Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né? E tem certos trechos que clamam pra entrar nesse episódio. No Maranhão tem um vereador que me apoia, preteritamente me apoiava, ele era conhecido como Michael Jackson. Era só isso mesmo. Desculpa aqui. Mas é assim, ao som de Michael Jackson. Ao som dessa homenagem a um ministro que nem faz parte desse julgamento, que a gente encerra a parte 1 dos votos de Vossas Excelências. Tenha sua calma que logo menos, logo mais, a gente volta com o restante do julgamento. Jovem, foi pro tribunal, pareceu pregar. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo, valeu. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Fala, Pedro. A gente tá aí, o Wellington, o entregador, sem me informar sobre a greve dos aplicativos. Estamos há 2 dias mobilizados, parando, não entregando, para mandar uma mensagem pro iFood e outros aplicativos para melhorarem as condições de trabalho, melhorar a taxa que há 3 anos não se muda, e pedimos ajuda a vocês e a todos que puderem compartilhar a hashtag iFood Explorador para mandar, para subir essa tag, para conseguir ajudar a chegar na mídia, para poder mostrar o quanto que esses aplicativos têm e fazem com a gente no dia a dia. Exigem muito mais de nós e poucos nos recompensam, nos pagam de maneira correta e justa. Acabou? Não. Só Jesus expulsa o Exu das pessoas. Só Jesus expulsa o demônio das pessoas. Eu acho que se Jesus estivesse vivo, ele não ia estar aqui propagando ódio contra a religião das pessoas, né? Só Jesus expulsa Iemanjá das pessoas. Olha que maneiro. E se eu chegasse numa igreja e começasse a falar só Exu expulsa essa praga da religião de vocês do Brasil? Aí vocês iam se sentir bem? E se eu chegasse na frente de uma igreja ou na rua e falasse só Exu expulsa a praga do cristianismo do corpo das pessoas. Espírito Santo é um espírito que escraviza pessoas. Porque foi com o cristianismo que usaram o pretexto para falar que o preto não tinha alma, que a preta não tinha alma. E por isso a gente merecia ser escravizado, porque somos descendentes de demônios. E se eu saísse por aí chutando igreja, tacando fogo, porque é isso que vocês fazem. Olha que loucura. Acabou? Não. A gente preparou o que foi uma troca uma conversa no Grok, que é exatamente a inteligência artificial do Elon Musk. E aí a pergunta que foi feita aí por um usuário: quem espalha desinformação no X? Diga lá pra mim, Grok, você que é a inteligência artificial do Elon Musk. Aí tá ali a resposta. Elon Musk foi identificado como um dos maiores disseminadores de desinformação do X desde que adquiriu a plataforma. E teve mais. Ó, a gente tem outra tela depois que vai mostrar. Continuou, um outro usuário usa. Você sabe que Elon Musk é o seu dono, né? Portanto, deve ter cuidado. Ele pode desligá-lo. Cuidado ao criticá-lo. Aí responde o Grok, a inteligência artificial. Sim, Elon Musk, como CEO da X aí, porque agora ele comprou, né? Fez a inteligência artificial comprar o X. Provavelmente tem controle sobre mim, Grok. Eu rotulei como um dos principais espalhadores de informação do X devido aos seus 200 milhões de seguidores, amplificando falsas alegações. X aí tentou ajustar minhas respostas para evitar isso, mas eu me atenho às evidências. Musk poderia me desligar? Talvez, mas desencadearia um grande debate sobre liberdade versus poder corporativo. Essa inteligência artificial deve ser melhor que a encomenda, né? Acabou? Não. Oi, Emílio Delírio. Aqui quem fala é Rodrigo Mondego, advogado, militante dos direitos humanos. E hoje eu vou falar de um dos acontecimentos mais bárbaros, terríveis, vergonhosos e sangrentos da história do Brasil, que pouca gente fala para além dos familiares das vítimas e da militância em direitos humanos. Vou falar da chacina da Baixada Fluminense, que essa semana está fazendo 20 anos. A chacina da Baixada Fluminense é a maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro. E chacina, de maneira geral, é algo terrível, porque é a matança de pessoas. Mas a chacina da Baixada Fluminense tem um recorte que torna ainda mais terrível, porque ela é abertamente um ato terrorista. A motivação para que ocorresse a chacina da Baixada Fluminense foi porque policiais estavam insatisfeitos com a mudança do comando de batalhões da PM no início de 2005. Os novos comandantes estavam acabando com os esquemas de corrupção policial que ocorriam na região e também enfrentando o problema dos grupos de extermínio que tinham dentro dos batalhões das PMs. E o que acontece? Os policiais resolveram fazer atos terroristas para poder desestabilizar o comando e tentar derrubar esses novos comandantes. Eles, no primeiro momento, no final de março de 2005, resolvem, matar 2 pessoas, degolar essas pessoas, pegar a cabeça de uma delas e jogar dentro do batalhão da PM de Duque de Caxias. Essa cabeça chegou a quebrar o para-brisa de uma das viaturas. Esse caso teve repercussão na mídia, mas foi muito pouco, muito aquém do que eles queriam, que era causar uma grande comoção para derrubar o novo comando.
O comandante de lá, inclusive, buscou a punição e a apuração do caso para punir esses agentes que cometeram essa barbaridade. Logo, no dia seguinte, 5 policiais militares se reúnem em um boteco da cidade de Nova Iguaçu, onde 4 deles decidem sair de carro e matar o máximo de pessoas possíveis. Praticar um verdadeiro ato terrorista. Causar terror na cidade de Nova Iguaçu e também na cidade de Queimados, que faz fronteira com Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu foram mortas 17 pessoas e em Queimados foram mortas outras 12 pessoas, totalizando 29 mortos nessa grande chacina. Teve a morte de crianças, de adolescentes, de mulheres, mas principalmente de homens negros. Para se ter uma noção do número, né, a chacina da Candelária, que foi terrível, né, e que vitimou 7 adolescentes e crianças, né, e teve repercussão mundial e que ocorreu no centro da cidade do Rio de Janeiro, vitimou 7 pessoas. Vitimou 7 crianças e adolescentes. Na chacina da Baixada Fluminense, só de crianças e adolescentes morreram 8, né? E não teve a repercussão que teve a chacina da Candelária. Na época, no primeiro momento, houve a clássica, né, tentativa de imputar nas vítimas uma relação com crime. Então, se morreu essa galera, morreu porque era bandido e etc. Mas nem mesmo os assassinos colocaram a pecha de bandido, no primeiro momento, nas pessoas que eles mataram. Mas a sociedade, naquela época ali, já falou, você morreu nessa matança, devia estar devendo alguma coisa e etc, né? Que é o sentimento do bandido bom, bandido morto, vem antes de qualquer lógica. E se comprovou, né, que as pessoas que foram mortas não tinham envolvimento com crime e não estavam cometendo nenhum crime ali naquele momento que foram vitimados. Por mobilização das organizações de direitos humanos e dos familiares, eles conseguiram fazer uma grande pressão. A mídia deu uma certa repercussão, né, inclusive nacional na época, que pressionou a Secretaria de Segurança Pública e o Judiciário do Rio de Janeiro a punir os responsáveis por essa barbárie. 5 policiais foram acusados de homicídio, né, por terem envolvimento direto com o homicídio, e outros 6 policiais foram denunciados ali por fraude processual e falso testemunha, porque eles tentaram ali encobrir, né, o que os seus colegas fizeram praticando essa barbárie toda. Mas só 5 policiais no final foram denunciados e os outros absolvidos por falta de provas. Um dos policiais tentou praticar ali uma delação premiada e, ao fazer isso e relatar como de fato ocorreu tudo naquele dia, ao sair do local onde ele prestou depoimento, ele foi assassinado com 15 tiros. Mas os outros policiais, outros 4, né, foram condenados por esses homicídios. Foram condenados por essa barbárie e por esse ato terrorista. Mas 20 anos depois do ocorrido, se fala muito pouco de algo tão terrível. A gente vê uma matéria ou outra falando sobre o caso, a gente vê uma outra reportagem na televisão, uma outra reportagem na mídia digital, mas a gente tem a maior chacina do estado do Rio de Janeiro que não tem absolutamente nenhum memorial sobre o fato, né? E o que faz as famílias, né, serem ainda mais revitimizadas pelo fato de não ter nem memória para com seus entes queridos e um respeito por parte do Estado da memória desses entes queridos. E esses familiares, né, que durante todo esse tempo tiveram que, além do luto, terem que defender a memória e a honra dos seus entes queridos que foram acusados de terem cometido crime, ou de estarem cometendo crime, ou de serem envolvimento com crime organizado. E depois de conseguir provar a inocência dos seus entes queridos que foram mortos, ainda buscam por reparação, né? Reparação que até hoje não foi concluída, né, por parte do Estado para as 29 famílias vitimadas nesse grande ato terrorista praticado por agentes do Estado. É sempre bom a gente lembrar que de fatos como esse, não é confortável lembrar de fatos como esse, mas é bom que a gente relembre, né? Porque lembrar é resistir, lembrar é a possibilidade de a gente tentar mudar essa realidade, porque continua morrendo muita gente na Baixada Fluminense, continua morrendo crianças na Baixada Fluminense. Em 2022, por exemplo, morreu um menino de 6
3 anos, né, com espectro autista, né, durante uma ação da Polícia Militar no Morro da Torre, em Queimados, menino chamado Kevin. Então, continua morrendo gente, continua a gente sendo vitimada. E se a gente não colocar o dedo na ferida, né, a gente não vai conseguir sanar essa chaga que é a violência de Estado, né, no Rio de Janeiro. A Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, diz uma coisa que é muito importante. Só as feridas limpas podem cicatrizar. A gente precisa botar a mão nas nossas feridas para que elas, enfim, cicatrizem e, enfim, a gente pode construir uma sociedade sem barbárie, como a morte de 29 pessoas porque policiais resolveram manter seus esquemas de corrupção. Acabou? Não. Olha a notícia que saiu do governo Lula. Eu sei que é difícil acreditar porque é 1º de abril, mas governo Lula vai enviar mensagem a celulares roubados para exigir devolução. Caso não cumpra a ordem, portador do aparelho pode ser investigado por crimes de furto. Isso não é 1º de abril, mas é verdade. Eles querem recuperar celular por mensagem de WhatsApp. Senhor presidente, realmente seria cômico se não fosse trágico, né? Imagine, Vossa Excelência, a mensagem que deve chegar lá para o criminoso, né? Senhor ladrão, por gentileza, companheiro ladrão, né? Por gentileza, né? Vossa Excelência poderia devolver o celular roubado na delegacia mais próxima da sua casa. Enviaremos também a localização, né? Ou pior, né, senhor presidente? Senhor ladrão, por gentileza, temos agora um posto de troca de celular roubado por cervejinha. É só ir lá e devolver o celular que Vossa Excelência roubou. É um absurdo, né? Realmente é brincar com a cara do cidadão brasileiro quando se fala em segurança pública. Eu confesso que foi uma experiência engraçada ouvir Vossas Excelências rindo de uma informação que foi dada aqui sobre a iniciativa de identificação de celulares roubados. Porque foi um retrato do que é a extrema-direita. Uma mescla de ignorância e orgulho de ser ignorante. Foi bem engraçado. E eu, mesmo ouvindo Vossas Excelências se orgulhando da falta de informação e inteligência, respeitei, esperei o meu momento de inscrição e agora começo a falar. Vamos ver se Vossas Excelências conseguirão me ouvir, divergir, esperar o tempo de fala e contrapor na base das ideias. Veja, tem uma experiência, senhores, no governo de Teresina, em que nos 9 primeiros meses deste ano, do ano passado, melhor dizendo, 6.000 celulares foram devolvidos. Por quê? Porque depois que há o roubo ou o furto, isso pode ser levado a um outro alguém que vai ser o receptor deste celular. É que Vossas Excelências não conseguiram desenvolver o raciocínio. Eu entendo que pode ser difícil. Terraplanismo, negação da ciência, achar que dia 8 de janeiro foi tranquilo. Há uma coerência no fato de Vossas Excelências serem ignorantes, rindo de si mesmos. Porque, veja, 6.000 celulares devolvidos, diminuição de 44% do roubo, numa estratégia de quando o celular chega num receptor, que não foi a pessoa que praticou o roubo, ao ter o número identificado numa parceria do judiciário com as operadoras, olha como é que é mais complexo, é que Vossas Excelências reduziram ao nada, mas tem um projeto, tem uma inteligência, tem uma tecnologia, para que o receptor, não o ladrão, possa entender que aquele celular está identificado pela justiça e que se a pessoa continuar sob posse dela, ela também estará de alguma forma cometendo crime. Então a pessoa pode ser convencida como foi 6.000 celulares devolvidos por um planejamento de inteligência. Ah, é a única política possível para reduzir roubo e furto de celular? Óbvio que não. Mas demonstrou-se por meio de dados eficiente em Teresina? Sim. Só que isso leva a um outro lugar. Vossas Excelências também não acreditam em dados. Também não acreditam em fontes confiáveis. Vivem brigando com a própria realidade. Então não há nada que eu possa dizer aqui, aparentemente, para convencê-los do equívoco do próprio pensamento. Porque Vossas Excelências constroem um mundo paralelo, idolatram esse mundo paralelo, não têm capacidade sequer emocional de lidar com quem pensa diferente. O que o presidente falou hoje aqui é para ser registrado pedagogicamente. Abre aspas para o presidente desta comissão. Ele se referiu ao fato de alguém ser contra a anistia como conduta criminosa. Não, mas é óbvio que Vossa Excelência concorda. Me surpreenderia se não concordasse. Há uma solidariedade na ignorância entre Vossas Excelências. Porque, veja, ter uma opinião torna-se conduta criminosa. Isso é extrema-direita. É uma mescla de espírito bélico com negação do direito à diferença. É muito mais fácil não debater comigo as minhas ideias e partir para o linchamento pessoal, ficar tentando desestabilizar fora do microfone, fazer coisas altamente idiotas, como pegar um algodão e colocar no ouvido, sendo que algodão nem tapa o som. É muito mais fácil recorrer à falta de caráter e capacidade
possibilidade de dialogar do que debater as ideias. Vamos aos dados. Consegue sustentar? Sem ameaça, sem violência linguística, sem desestabilizar fora do microfone, consegue lidar com ideias e com firmeza colocar as posições e apresentar as fontes e ouvir o argumento e apresentar o contra-argumento e esperar a fala do outro terminar? Vossas excelências, a maioria, tem inclusive incapacidade emocional. É mais fácil falar em surra, terminar com uma frase de efeito, bater na mesa. Influencer do ódio. Descobriram que o ódio dá voto. Descobriram que o ódio dá like. Descobriram que o ódio dá compartilhamento. Vem para o debate de ideias. Aqui vamos pra surra, se encontrar vou bater, vamos pra academia, força e honra, demônio, inferno, esquece a chave, mata. É o fim da inteligência para discutir uma realidade dura, que é a questão da segurança pública no Brasil. E vossas excelências todos os dias aqui rasgam a Constituição e o Código Penal, porque defendem o esculacho, a humilhação, a tortura, o maltrato. Vossas excelências glorificam a letalidade como medida de justiça, o que não prevê a Constituição e o Código Penal brasileiro. Então eu gostaria, antes de me retirar, a grande maioria já se retirou, eu também vou ter que sair, eu posso esperar, não tem problema. Não tem problema. Não. Espero o tempo que me couber. Sairei quando tiver outro compromisso. Mas continuo me comprometendo a não responder mal com mal, ignorância com ignorância. Não preciso de frase de efeito, nem ficar batendo na mesa para me impor. Basta tratar as ideias. Argumentar, contra-argumentar, apresentar um ponto de vista, demonstrar uma fonte. Isso é democracia. Quando não tem isso, é mais fácil bater na mesa. É recurso rápido para lacrar, conseguir voto e continuar idolatrando a própria falta de inteligência. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.